Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Jaque e hoje, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, das minhas leituras preferidas, eu vou falar para vocês meu top 4 autores preferidos na parte, no gênero espírita, principalmente os romances. Bom, hoje eu estou com 32 anos, praticamente 32, que eu vou fazer agora em maio. Mas, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a frequentar um centro espírita lá em São Paulo, junto com a minha mãe e com a minha avó. E eu ficava interessada não, eu ficava pensando, porque naquela época eu não trabalhava, E aí eu via todo mundo com o livro da Zíbia debaixo do braço, Que tinha palestras, passos, tudo, e as pessoas, tanto homens como mulheres, tinha esse livro dela embaixo do braço. E eu falava assim pra minha mãe: mãe, você não pode comprar pra mim? Tá todo mundo com esse livro, eu sou interessada, tô interessada pra ler, Aí até que a minha mãe me presenteou com esse livro aqui, que agora eu vou mostrar depois para vocês, vou mostrar essa nova edição, mas ela me presenteou com esse livro da Zíbia, Quando é Preciso Voltar. Então, depois que eu comecei a ler esse livro, eu me apaixonei por essa parte de romances espíritas, até hoje eu leio, Então eu tô aqui para falar desse meu top 4. Para começar, Zíbia Gasparetto, minha ídola, podem falar o que for, mas eu adoro a Zíbia, adoro. Fiquei muito triste que ela faleceu ano passado, tanto ela como seu filho Gasparetto. Mas a gente não tá aqui para falar de tristeza, certo? Vamos falar então das coisas boas que ela deixou para nós. Então, minha primeira autora é a Zíbia Gasparetto, que eu comecei com esse livro, Quando é Preciso Voltar. Vai contar uma história, vou falar bem resumidamente, Assim, a parte espírita, nos livros da Zíbia, ela vai aparecendo aos pouquinhos, Que ou uma pessoa, ou alguém, aparece um fato, e aí vai se desenrolando essa parte espírita para a pessoa, se perceber o que está acontecendo com ela, tudo. Nesse livro, o personagem principal vai ficar um pouco desesperado, no começo do que aconteceu com ele, Depois eu volto com mais calma para falar para vocês um pouquinho mais do livro, mas depois, graças a Deus, como tudo na nossa vida também, tudo se resolve. Então, o meu início nos romances espíritas foi por esse livro, e eu sou apaixonada até hoje. Quando vocês verem esse livro, podem lembrar de mim, Quando é Preciso Voltar. Além dele, também tem O Ninguém é de Ninguém. Olha a Zíbia aqui, que fofinha, novinha que ela tava. Que é também um livro interessantíssimo, que eu já li umas 2, 3 vezes. Um dos meus preferidos dela. Temos Se Abrindo para a Vida, que o próprio título diz, Por que às vezes nós somos tão fechados, O que acontece com a gente, E Onde Está Teresa, que é um livro da Zíbia mais de mistério. Eu não vou contar para vocês todos deles, senão vai ficar um vídeo muito longo, mas é só para vocês terem uma pinceladinha do que eu gosto e dessa minha autora preferida, que praticamente eu li quase todos os livros dela, são livros maravilhosos, Ele não é diferente, Eu tenho uma opinião diferente das pessoas, Que eu vejo muita gente no YouTube, em alguns lugares falando que a Zíbia escreve o mesmo. Não, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, e eu acho que esses livros, sempre que você pegar um deles na mão, saiba que é o que você precisa escutar para aquele momento. Eu não tô aqui para julgar nada, cada um tem a sua opinião, mas assim, os livros da Zíbia para mim me confortam nos momentos, que eu tô precisando escutar a palavra de alguém. Eu acredito nisso. Então, para top 1, Zíbia Gasparetto, a minha autora preferida. Depois, eu tenho o lindíssimo, queridíssimo Marcelo César, que, nossa, o Marcelo, assim, além dos livros dele, vocês também não podem deixar de conferir no YouTube as suas palestras, suas entrevistas. O Marcelo, ele é um doce de pessoa, uma pessoa muito especial e que escreve muito bem.
sabe aquele tipo de romance que te envolve, que ele conta e vai contando a história de família, aí vai lembrar do passado, o que aconteceu no passado, numa outra encarnação. Você vai embora com os livros dele. Eu garanto para vocês que em um final de semana você vai ler. Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo separado, se vocês se interessarem de saber um pouquinho mais de cada autor. Então, do Marcelo, o que eu tenho aqui é o último lançado dele, Acerto de Contas. Deixa eu ver se tem uma fotinho dele aqui para vocês verem. Olha, Marcelo, meu ídolo, adoro, um doce de pessoa, um autor excelente. Também tem um livro dele, 13 Almas, que eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo. Vale a pena conferir, porque o 13 Almas, ele fala um pouco daquele acidente do edifício Joelma. Inclusive, eu até tenho um filme aqui, que eu vou mostrar para vocês depois num vídeo separado. Vale a pena conferir mesmo. Então, do Marcelo, que eu tenho para mostrar um pouquinho é o Acerto de Contas, O Próximo Passo. Lembrando uma coisa também que eu esqueci de falar. A Zíbia tem muita orientação, não. Os livros dela são ditados pelo espírito Lúcio. E o Marcelo é pelo espírito Marco Aurélio. São espíritos que ajudam ele a fazer os livros, a contar essas histórias maravilhosas. Depois eu tenho A Coragem para Viver. Eu só não vou falar resumidamente aqui, porque como eu já li bastante, são muitos livros, eu me confundo um pouco nas histórias, mas aí depois eu faço para vocês um videozinho mais bacana que eu sei que vocês vão adorar. E por último é Você Faz o Amanhã. É uma pinceladinha dele para vocês verem o meu gosto também e que vale a pena. São livros do Marcelo de leitura gostosa, reflexiva. Tem livros que você lê um pouco mais rápido, tem livros que você lê um pouco mais devagar, para você fazendo as suas reflexões, para você anotando frases, né, que, como eu posso explicar, que te ajudem, né, a vencer o que você está passando. Fugiu a palavra, mas eu já vou lembrar. Mas livros assim que você tem que ter paciência. Alguns livros tem que ter paciência de ler, outros você lê mais rápido, mas vale a pena. O Marcelo é uma pessoa super especial. Eu sou suspeita, né? Porque o Marcelo, para mim, a Zíbia, olha, eles lançaram um livro, eu tô comprando. Aí também, uma autora que eu adoro, que eu vou mostrar só um pouquinho para vocês, é a Mônica de Castro. Gente do céu, a Mônica, ela escreve livros assim maravilhosos. Se o Marcelo escreve os livros desses romances de família, a Mônica ela escreve também, mas de uma forma muito mais amorosa. Nossa, são palavras reconfortantes, vocês vão amar. Eu tenho aqui um da coleção, que são 3 livros, mas esse daqui é o que eu gostei mais. Com Amor Não Se Brinca. Foi um dos primeiros livros, que eu li Tá Vivo, da Mônica. Que eu comecei pela Zíbia, aí eu fui pra Mônica, aí eu fui por Marcelo. Mas assim, não me arrependi, que são autores maravilhosos. Olha a Mônica aqui. Mônica, a advogada, lindíssima, que escreve esses romances maravilhosos. Com Amor Não Se Brinca mesmo. É só uma dica que eu dou pra vocês. E também tem o dela, Apesar de Tudo. Mas mais pra frente eu vou fazer um vídeo pra vocês separados. Vocês vão falar todos da Vida e Consciência. Vocês vão falar assim, Jaque, mas esse livro é grande. Não é. Em um final de semana você lê. Tenho certeza disso. E entre outras coisas também que eu esqueci de falar, é que principalmente a Mônica e o Marcelo, que eu falei, eles pegam um tema e desenvolvem assim de uma maneira muito profunda, como homossexualidade, o padre que gosta da moça, o irmão que gosta da irmã. São temas assim bem polêmicos, mas que com a visão deles e da espiritualidade vão te encantar, tenho certeza disso. E para finalizar, eu tenho também uma autora que, olha,
essa tem história para contar, viu? A Elisa Macelli, ela é que nem a Zíbia já. É uma senhorinha, mas super nativa. A Elisa, nossa, tô tentando achar aqui uma fotinho dela para vocês verem, mas a Elisa não é muito de deixar a sua foto. Os livros da Elisa são assim. Sabe aquele livro que você pega e que um dia você quer ler? É esse o livro. A Elisa, a fórmula dela é assim, tipo Nicholas Sparks. Tem no começo já tem uma bomba, e dessa bomba, só no final do livro você vai saber o porquê que aconteceu. Então ela mistura histórias assim, uma moça foi achada, espancada num lugar, e o porquê que isso aconteceu com essa moça. Outro livro é a mulher era muito brava, muito exigente, né, consigo mesmo, com o filho, com as pessoas, mas e o passado dela? O que aconteceu para ela ser desse jeito? Então Elisa tem essa fórmula, ela põe uma pitadinha do que vai acontecer no começo, e aí no final você quer saber de tudo quanto é jeito, o que vai acontecer com aquele personagem. Eu não sei se tenho mais dela aqui. Depois eu vou mostrar para vocês esses livros maravilhosos que eu tenho aqui atrás, que não são só espíritas. O da Elisa, eu tenho mais um aqui que vale a pena ser conferido. É um dos últimos que eu comprei dela. As Chances que a Vida Dá. Maravilhoso. Apenas Começando. Os livros da Elisa, eles não são pela Vida e Consciência, como os outros três que eu indiquei. Mensagens de Luz, a editora Mensagem de Luz. Em Busca do Amanhã. E A Missão de Cada Um, que é um dos que eu mais gosto. Mas eu vou falar mais profundamente para vocês em outros vídeos. Então, a Elisa, assim, ela tem essa fórmula que você fica querendo saber o final. Bom, para resumir, então, eu vou falar para vocês. Minha primeira autora preferida, Zíbia Gasparetto. Maravilhosa. Romances maravilhosos, com uma parte espiritual também, explicando partes do o que acontece numa casa espírita, reencarnação, o porquê você está aqui, o porquê que você olha para uma pessoa e não gosta dela, ou porquê que você olha para a pessoa e gosta dela, tem tanta assim, profundidade naquela amizade. A Zíbia, olha, com seus romances maravilhosos. Mônica de Castro, suas relações familiares, problemas do cotidiano, amores proibidos. Mônica também, sensacional. Marcelo também, romances familiares, dúvidas, espiritualidade, muito bom mesmo. E por último, Elisa e os seus mistérios, Missão de Cada Um. Não se esqueçam de mim quando ver esse livro, vocês vão adorar. Pode deixar nos comentários, por favor. Gente, eu vou encerrando esse vídeo, mas antes de encerrar, eu quero pedir desculpas que eu tô aqui no YouTube nova, né? Se eu falhei em alguma coisa, mas eu espero que vocês curtam, compartilhem, me inscrevam, e eu tô aqui para isso, para falar desses romances espíritas que desde os 13 anos eu leio. Eu já vou fazer 32 e eu me apaixono a cada dia, eu aprendo a cada dia. Nossa, para mim a literatura espírita é um presente de Deus mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.